pessoal, eu sou o professor Sérgio Gouveia. É sempre uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, ensinando um pouco mais da nossa querida matemática. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai compreender o conceito de trigonometria no triângulo retângulo. Mas o que é a trigonometria? A trigonometria é a ciência responsável por estudar as relações entre os triângulos, que são aquelas figuras geométricas planas, que a gente já conhece, que são compostas por 3 lados e por 3 ângulos internos. E a trigonometria vai estudar justamente essa relação entre os lados e os ângulos desses triângulos. Pessoal, a trigonometria, como a gente acabou de ver, ela estabelece essa relação entre os ângulos do triângulo e também os seus segmentos, que são os seus lados. E ela é composta por várias pequenas palavras. Tri, que significa 3, gônus, que significa ângulos, e metron, que significa medir. Então a gente tem como significado de trigonometria a medida dos triângulos. Beleza? Então, pessoal, há vestígios de trigonometria por volta lá de trás do século IV a século V a.C., entre os povos egípcios e os povos babilônios, aplicando esses estudos na astronomia, na agrimensura e também nas navegações. A trigonometria tem a sua aplicação em vários campos do conhecimento, na eletricidade, na mecânica, na acústica, na música, engenharia civil, topografia. Bom, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando aonde existem aplicações da trigonometria, mas como a nossa aula tem fim, eu não vou ficar fazendo isso, né? Bom, pessoal, vamos agora para os nossos slides. Primeiramente, o professor fala pra gente. Vamos começar a nossa aula relembrando o que é um triângulo retângulo. A gente já relembrou, o que é um triângulo e a gente vai relembrar o que é o triângulo retângulo propriamente dito, que é o objeto de estudo da nossa aula. Bom, nós temos aqui um exemplo de triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo, pessoal, é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ou ângulo reto, que é o nome matemático que a gente dá para esse ângulo. E ele tem duas outras coisas bem importantes, que são os catetos e a hipotenusa. E o que é isso, pessoal? Os catetos são os lados do triângulo que vão fazer a formação, que vão criar o ângulo reto, que é esse ângulo ali que está em vermelho, que vale 90 graus. Já a hipotenusa é justamente aquele lado que está oposto ao ângulo reto, ou seja, que está em frente a ele. É a nossa hipotenusa. Então, esses são dados que vocês precisam saber para que a gente consiga dar continuidade na nossa aula. Então, os lados que formam o ângulo reto, a gente vai chamar de cateto, e o lado que estiver em frente a esse ângulo reto, a gente vai chamar de hipotenusa. Bom, pessoal, para a gente tornar a nossa aula mais dinâmica, eu tenho aqui o exemplo de um triângulo retângulo, em que eu tenho os catetos, que eu vou chamar de B e C. Então, eles estão ali formando justamente o meu ângulo de 90 graus. Eu tenho a hipotenusa, que eu vou usar a letra A para designá-la, que é justamente aquele lado que a gente já viu, que fica em frente ao ângulo reto. E nós temos os ângulos, que eu vou usar as nomenclaturas de alfa e beta. Então, eu tenho ali o ângulo alfa e eu tenho o ângulo beta. Então, essas são as nomenclaturas que a gente vai usar ao longo da nossa aula. Bom, pessoal, vocês viram que quando a gente vai formar o ângulo de 90 graus, a gente vai usar os catetos. Só que existe uma nomenclatura para diferenciá-los, dependendo do ângulo que a gente estiver analisando. A gente vai usar cateto oposto ou cateto adjacente. Vamos ver a diferença entre eles? Voltando aqui para o nosso triângulo retângulo, nós temos ali os catetos B e C e a nossa hipotenusa A. E o ângulo de 90 graus ali no vértice B. Então, se eu levar em consideração o meu ângulo alfa, quem vai ser o cateto oposto? Vai ser justamente o cateto C. Por quê? Ele está em frente ao meu ângulo alfa. Por isso que eu chamo de cateto oposto. Em contrapartida, o meu cateto adjacente vai ser o cateto que eu estou usando a letra B para designá-lo. Por quê? Ele está justamente ao lado
do meu ângulo. Por isso que eu chamo ele de cateto adjacente. E a minha hipotenusa é sempre a que está em frente ao ângulo reto, portanto, vai ser aquele lado que eu designei com a letra A. Tranquilo, pessoal? Porém, contudo, todavia, se eu utilizar como referência o meu ângulo beta, as coisas vão mudar um pouquinho. Por exemplo, antes o meu cateto oposto era o cateto C. Porém, como eu mudei a minha referência, o meu cateto oposto passa a ser o cateto B. Viu, pessoal? O que era o cateto oposto em um ângulo passa a ser o cateto adjacente no outro e vice-versa. Então, o cateto oposto do beta é o meu cateto B. Já o meu cateto adjacente ao ângulo beta é o meu cateto C. Ou seja, o cateto oposto de um é igual ao cateto adjacente do outro, porque mudamos a nossa referência. Portanto, os nossos catetos opostos e adjacentes, eles se alternaram. E o que não muda é a nossa hipotenusa, que continua sendo o lado oposto ao ângulo reto. Tranquilo, pessoal? Agora que a gente já conseguiu entender a relação, entre os ângulos e os lados, agora a gente pode aprofundar um pouquinho mais. A gente pode também entender a relação numérica que tem entre eles. Bom, pessoal, então vamos às nossas razões trigonométricas. Tenho ali o meu triângulo retângulo com os catetos B e C e a hipotenusa A, e eu vou usar como referência o meu ângulo alfa, beleza? Então, eu tenho o meu cateto oposto, que é o C, eu tenho o cateto adjacente, que é o B, e eu tenho a hipotenusa, que é designada pela letra A. Toda vez que eu fizer a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa, eu vou chegar no valor numérico, que eu vou chamar de seno de alfa. Ou seja, pessoal, o seno de alfa é a relação que existe entre o cateto oposto e a hipotenusa. Ou seja, é uma razão, uma divisão, uma fração em que o meu numerador é o cateto oposto, ao meu ângulo alfa, no caso, e a hipotenusa desse triângulo. Pessoal, a gente usa para abreviar essa nomenclatura aí de SEN, ou seja, sen alfa, que é igual, nesse caso, a C dividido por A. Tranquilo, pessoal? Vamos continuar os nossos estudos? Tendo como referência o mesmo ângulo alfa, em que o cateto oposto continua sendo C, o adjacente continua sendo B e a hipotenusa continua sendo a letra A, nós temos também a relação entre cateto adjacente e hipotenusa. A mesma coisa que a gente viu no slide anterior, porém, não vai ser mais o seno, já que mudamos as nossas referências. Eu vou chamar de cosseno de alfa, que é justamente a relação entre cateto adjacente e hipotenusa, numa razão trigonométrica que a gente usa como abreviatura a palavra cos, ou seja, COS alfa, que nesse caso desse triângulo vai ser igual a B, que é o meu cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que no caso desse triângulo especificamente está sendo como referência a letra A, ou seja, cosseno de alfa é igual a B sobre A. Beleza, pessoal? Pessoal, agora usando o mesmo triângulo como base e o mesmo ângulo como referência, temos as mesmas referências, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Porém, a relação que a gente vai estudar agora é entre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essa razão, essa relação trigonométrica recebe o nome de tangente de alfa. Ou seja, quando eu faço a divisão entre cateto oposto e cateto adjacente, volta para mim a relação, a razão trigonométrica tangente, que a gente usa a abreviação de TG. Ou seja, tangente de alfa, nesse caso específico, vai ser igual a C sobre B. C é o cateto oposto, B é o cateto adjacente. Bom, pessoal, vocês viram como funcionam as razões trigonométricas quando a gente usou como base o nosso ângulo alfa. Mas e se a gente usasse o ângulo beta como referência? Será que as coisas iriam mudar? Vamos ver agora.
Pessoal, vamos usar o mesmo triângulo que usamos nos slides passados, porém, a gente vai mudar a nossa referência e vai usar o ângulo beta para que a gente consiga construir as razões. Aqui, pessoal, a gente já vai ver que muda. No ângulo beta, quem é o nosso cateto oposto? É o cateto B. Quem é o cateto adjacente? É o cateto C. E a hipotenusa, ela realmente não muda, continua sendo aquele segmento em frente ao ângulo de 90 graus. Então, quando a gente fizer a relação entre cateto oposto e hipotenusa, que a gente já sabe que é o seno de beta, a gente vai ter como referência e vai ter como resultado B sobre A, que é o cateto oposto B dividido pela hipotenusa A. Tranquilo? Usando como referência o mesmo ângulo beta e fazendo o resultado de cateto adjacente sobre hipotenusa, teremos a relação de cosseno. Porém, como a gente mudou a nossa referência, que antes era o ângulo alfa e agora é o ângulo beta, a gente vai ter como resultado C sobre A, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se vocês confundirem o que é cateto oposto e cateto adjacente, é sempre bom construir essa tabelinha que eu coloquei ali em cima, de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. E sempre levando em consideração, tendo como referência e levando em consideração aquele ângulo que você escolheu para referenciar. Tranquilo, pessoal? Para finalizar, pessoal, vamos estudar a relação de tangente. Vamos usar a referência, o ângulo beta, as mesmas referências que temos usado nos dois últimos slides, cateto oposto é o B, cateto adjacente é o C e a hipotenusa é o A. Quem é a tangente? É a relação entre cateto oposto e cateto adjacente. Ou seja, a tangente de beta, que a gente usa essa forma de abreviação de TG de beta, é igual a B sobre C. Então, pessoal, o que a gente consegue deduzir a partir daqui? Que tudo que envolve razão trigonométrica, a gente tem que ter muito bem estabelecida qual é a nossa referência, porque dependendo do ângulo que a gente use, tudo vai mudar. Tranquilo, pessoal? Mas até agora a gente só viu exemplos usando letras. Vamos ver um exemplo prático em que a gente usa números? Tem um triângulo retângulo aqui, que eu tenho os catetos 3 e 4 e a minha hipotenusa 5. Vou usar como referência o meu ângulo beta. Então, eu tenho que o seno de beta, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, vai ser igual a 3/5. Já o cosseno de beta, que é a relação entre cateto adjacente e hipotenusa, vai ser igual a 4/5. E, por fim, a tangente de beta, que é a relação entre cateto oposto e cateto adjacente, eu vou ter como resultado 3/4. Ou seja, pessoal, aqui eu tenho um exemplo prático com números em como funcionam, né, as razões trigonométricas. Mas como que a gente usa isso no nosso dia a dia? Vou trazer um exemplo bem legal para vocês verem aplicações da trigonometria no dia a dia das profissões. Bom, pessoal, qual a altura do prédio aproximadamente? É óbvio que se você quiser fazer a medição do tamanho de um prédio, você não vai pegar uma fita métrica e usar para medir. Existem mecanismos que vamos usar, né, a trigonometria para a gente conseguir fazer essa estimativa aproximada da altura de um prédio. Como que a gente faz isso, pessoal? A gente usa um aparelho chamado teodolito, que ele está posicionado a 10 metros do meu prédio e a partir dele eu consigo enxergar o telhado desse prédio, que é o ponto mais alto dele, beleza? Esse tamanho eu vou chamar de H, que é a altura do meu prédio. E eu consigo enxergar esse telhado sob um ângulo de 45 graus. Olha que interessante, pessoal. Se o meu prédio foi construído de forma correta, ele vai fazer um ângulo de 90 graus com o chão. Portanto, olhando para essa figura, o que a gente consegue identificar? Exatamente, um triângulo retângulo, em que eu tenho o ângulo de 45 graus para usar como referência
e eu quero descobrir a altura e eu tenho um dos catetos desse triângulo. Então, como que a gente faz para descobrir o H? Tenho ali o H, que é o meu cateto oposto, e eu tenho também o 10, que é o meu cateto adjacente, e o meu ângulo de 45 graus. Aí eu pergunto, o que relaciona na trigonometria cateto adjacente e cateto oposto? É a nossa tangente, ou seja, pessoal, a tangente de 45 graus vai ser a relação entre cateto oposto e cateto adjacente. A partir daí, pessoal, a gente consegue descobrir a altura do prédio. Porque a tangente de 45 graus vai ser igual a H, que é a altura do prédio, dividido por 10. Porém, a tangente de 45 é um valor que é conhecido. Existe, inclusive, uma tabelinha que eu vou pedir para vocês pesquisarem de ângulos notáveis, em que eu descubro que a tangente de 45 graus é igual a 1. Ou seja, eu consigo dizer que 1 é igual a H sobre 10. Fazendo as multiplicações cruzadas, eu tenho que a altura do prédio, ou seja, o H, vai ser igual a 10 vezes 1, que é igual a 10. Portanto, a altura do prédio vai ser igual a 10 metros, pessoal. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma linda e rica aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!